Muito bem, nós vivemos um momento histórico sem precedentes. O mundo nunca lidou com uma pandemia tão mortal, tão veloz quanto a do novo coronavírus. É verdade, mas apesar das características particularmente mais graves da Covid-19, essa não é a primeira vez que o mundo tem que lidar com a proliferação de doenças em massa. Voltando os olhos para o passado, a própria história da fundação da cidade de São Paulo foi marcada por doenças graves. E uma das mais graves, Celso, teve origem na antiga crença católica de que as almas de quem tinha os corpos sepultados dentro das igrejas alcançavam mais rápido o céu. Veja na reportagem de Jonas Campos. A doença, que em dezembro começou na China, viajou o mundo, se espalhou e ganhou status de pandemia, que caracteriza uma epidemia que rompe fronteiras de países e continentes. No caso da Covid-19, uma rapidez que assusta até os especialistas. Isso significa que em 4 meses o vírus se disseminou pelo planeta inteiro. Então, se relaciona, primeiro, à capacidade de mobilidade das populações. Segundo, ao perfil de infectividade desse vírus. Terceiro, a suscetibilidade dessas populações. Então, por que compromete um número grande? Porque, pela primeira vez, a gente está entrando em contato com um vírus novo. O novo coronavírus seguiu os passos da globalização e se disseminou mais rápido do que outros surtos históricos de doenças que já atingiram a humanidade. No século XX, em meio à Primeira Guerra Mundial, a gripe espanhola, que teve origem na América do Norte, matou mais de 50 milhões e infectou 500 milhões de pessoas, cerca de 1/4 da população do planeta, segundo registros. Só no estado de São Paulo foram 40 mil mortes, número que poderia ter sido maior caso o confinamento social, também defendido na época, não fosse adotado. O infectologista Jamal Suleiman conta que o Instituto Emílio Ribas, que em 2020 completa 140 anos, nasceu justamente como um hospital de isolamento. Para ficar numa grande, extremamente marcante, onde de fato a população da cidade já crescida teve a real dimensão do papel desse instituto, foi na época da meningite meningocócica, onde a gente tinha internado aqui no Emílio Ribas 1.200 doentes. O surto de meningite meningocócica entre 1971 e 75 foi seguido por outras infecções, como a leptospirose, o sarampo e um vírus que virou um marco para o Instituto, o HIV, que deu início à epidemia de AIDS. O número de pacientes era um número absurdamente alto, num tempo em que você não tinha o diagnóstico precoce, tratamento inexistente. E depois veio uma de H1N1, numa intensidade um pouco menor, mas não menos dramático. E agora essa de Covid-19, que é causado por um coronavírus. O tradicional bairro do Bexiga revela que não é de hoje a luta da cidade de São Paulo contra doenças infecciosas. A varíola, que teve um surto na capital no ano de 1858, era antes conhecida como o mal das bexigas e era tratada em um centro médico localizado justamente nesse bairro, que acabou herdando o nome. E foi justamente em 1858 que uma tradição religiosa mudou por causa de uma epidemia e de uma ideia que já era defendida pelos higienistas. Os sepultamentos, que antes eram feitos em igrejas, foram proibidos devido ao alto risco de contaminação da varíola e também de outras doenças. Os corpos das vítimas, então, passaram a ser levados para o primeiro cemitério público de São Paulo. No dia 15 de agosto de 58, era oficialmente inaugurado o Cemitério Municipal, hoje conhecido como Cemitério da Consolação. Havia, sim, a necessidade de fazer uma mudança com urgência. Grande era o número de óbito e as igrejas não comportavam tantos funerais, tantos sepultamentos. Então, houve a preocupação de se construir um cemitério a céu aberto com urgência e hoje o Consolação está aqui. O cemitério glamuroso, que virou patrimônio da cidade pelas obras de arte exuberantes dos túmulos, se adapta à nova realidade. Velórios e enterros rápidos são algumas das medidas de precaução para combater a Covid-19, cientificamente chamada de SARS-CoV-2, que já traz impactos consideravelmente maiores do que as demais variações de coronavírus.
Covid-19, que é o SARS-CoV-2, e tem a MERS. MERS é uma outra doença que também compromete, causada por coronavírus, que compromete o pulmão. É uma doença que ficou restrita ao Oriente Médio, principalmente os países da Península Arábica. A SARS é uma outra doença que também ficou restrita a algumas províncias chinesas e que comprometeu um número menor. Nada comparável ao novo coronavírus. A esperança é a de que logo logo ele seja velho, lembrado como mais uma pandemia superada pela humanidade. Não há na história da humanidade nenhuma coisa que se equipare a isso. Eu acho que no final do século XXI a gente vai poder olhar para trás e dizer assim, olha o que aconteceu no início do século XXI. E aquelas pessoas tomaram as atitudes corretas no tempo correto e protegeram todos. Eu espero que ao final a gente possa contar essa história.